Olá, pessoal. Shalom. Deus abençoe. Uma boa manhã para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei de fato a que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu quero falar com você nessa manhã. Eita, Deus fiel, né? Deus que fala, Ele sabe todas as coisas. Então, queridos, aqui no livro de Jó, no capítulo 1, no 2 e no 3, é o início dessa trajetória de muitas coisas ruins que aconteceu na vida de Jó. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 1 o seguinte, que havia uma reunião no céu e Satanás foi. Olha como ele é atrevido, né? Olha como ele é astuto. E Deus perguntou para ele, tu vem de onde, Satanás? Ele disse, de correr a terra. Aí o Senhor perguntou para ele, viu meu servo Jó? Ele disse, vi, homem bom. Está aqui no capítulo 2. Eu vou ler para você aqui no capítulo 2, no versículo 3. Aqui, ó. Diz o seguinte, e disse o Senhor a Satanás, observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Meu servo Jó. Essas são as palavras do Deus vivo. Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Para o consumir sem causa. Preste bem atenção a tudo isso. É um homem temente a Deus, um homem reto, um homem justo. Na terra não há ninguém semelhante. E essas palavras aqui, queridos, é do próprio Deus. É o próprio Deus que está falando essas qualidades. É o próprio Deus que está falando sobre Jó. É o próprio Deus, não é ninguém, é o próprio Deus. Está falando tudo isso para Jó. Aí aqui ele diz o seguinte, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha a astúcia de Satanás, né? Que Deus estava dizendo para ele que Jó era servo dele. Olha, Jó me serve. Para Deus abrir a boca e falar para o nosso pior inimigo, que é Satanás, e dizer, Jó é um homem reto, ele é meu servo, ele tem certeza do que está falando, porque ele não mente, ele não se engana, querido. Sabe? E ele disse isso. Homem bom, reto. E aqui ele está dizendo bem aqui assim, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir a sua carne. Então eu percebo que aqui Satanás já estava soltando umas flechinhas contra Jó. E Jó estava se desviando dessa. Porque ele está dizendo aqui, mesmo tu incitando contra ele, ele ainda continua me servindo. Né? Aí depois ele diz, pois é, pele por pele, vamos ver se tu tirar tudo dele, se tu tocar nele, se ele vai continuar te servindo, né? E disse o Senhor a Satanás, no versículo 6, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma doença maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, querida, aqui é uma conversa entre o Deus vivo e Satanás sobre alguém. É uma conversa entre Deus, o diabo, sobre alguém. Eu quero que você reflita nessa manhã de sábado, hoje é o dia do Senhor. Se Deus resolver ter uma conversa com Satanás ou com qualquer outra pessoa a seu respeito, qual será o posicionamento do Senhor a seu respeito? Qual será o posicionamento de Satanás a seu respeito? Porque essa conversa aqui, que está no capítulo 2 de Jó, queridos, eu ia entrar aqui para falar sobre mães, porque amanhã é o dia das mães. Aí quando eu abri a Bíblia, o Espírito Santo não é aqui.
E de fato, irmãos, nos dias atuais, nós estamos precisando saber muito bem a nossa identidade cristã, saber muito bem se diante das nossas adversidades, qual será o nosso comportamento. No dia mau, qual será o nosso comportamento como cristão. Porque a conversa entre Deus e Satanás é que Jó era servo de Deus perfeito. Mas Satanás disse assim, tá, porque tu dá tudo para ele, mas tira. Aí Deus disse o quê? Pode ir lá, só não tira a vida, o resto faz o que tu quiser. Querido, se Satanás for até Deus para conversar, para excitar, como ele falou aqui, para fazer alguma coisa, o que Deus vai falar sobre você para Satanás? Qual é a recomendação que ele vai dar? Porque quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar também as palavras de Jesus, porque Satanás também pediu para cirandar com Pedro e os discípulos. E Jesus disse não. Por quê? Porque naquele momento Pedro e os discípulos não tinham condição. Porque se o diabo pegasse aqueles discípulos naquela época, ele ia cirandar, acabar com eles, porque eles não tinham capacidade para isso. Mas eu acredito que Jó tinha. E Deus sabia disso. Deus sabia disso. Por quê? Porque ele disse, vai lá. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma doença maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as suas feridas, assentou-se no meio de cinzas. Então a sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que ela disse? Tu ainda está aí. Pior do que Satanás. Pior do que Satanás. Tu ainda está aí servindo esse Deus, dizendo que esse Deus é Deus. Por que tu não larga isso logo de mão e morre, morre e vai para o inferno? Porque se tu abrir mão de Deus vivo, é para o outro lado que tu vai. Não é, queridos? Então, amados, o que eu aprendo nessa manhã? O que eu aprendo nessa manhã? O que o Espírito Santo nos ensina nessa manhã? É que nós precisamos, querido, nós precisamos estar firme no Senhor. Porque embora eu seja uma mulher de Deus, embora você seja um homem, uma mulher de Deus, nós não estamos isentos das provações, nós não estamos isentos do dia mau. Então, para começar, será que o inimigo já não está jogando uma setazinha e você não está se desviando? Porque aqui está dizendo... homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu excitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, ele não fez nada, ele não está fazendo nada, mas tu está lá excitando ele. Sabe, queridos? Então, tem muita situação na nossa vida que nós vamos passar, entendeu? Que a gente não fez nada. Nós não fizemos nada, mas vamos passar por algumas adversidades, sim. Por quê? Porque Jó passou, e Jó era um homem temente, reto na presença de Deus. E ainda assim, o inimigo já estava lá tentando tirar ele do foco. Amados, não necessariamente você precisa perder alguém, sofrer um acidente, perder o marido, perder tua empresa. Não necessariamente, porque quando a gente pensa na tentação do inimigo, a gente já pensa nessas coisas terríveis. Não, pode ter coisas piores, sabe? Esse tu excitando contra ela, essa excitação pode vir através de pensamento, pode vir através de comportamento, pode vir através das tuas amizades. O inimigo pode colocar amizade na tua vida que vai te destruir. Não vai destruir tua empresa, não vai destruir teu casamento, mas vai te destruir, vai te levar para bebida, vai te levar para droga, sabe? Vai te levar para ter contato e aprender costumes errados. Porque eu conheço pessoas, queridos, que tinham assim um costume
um comportamento até adequado, aí se uniu com uma outra pessoa, você percebe que o comportamento daquela pessoa já não é mais o mesmo, já é igual daquela outra pessoa. E tudo bem, que eu acho que quando alguém se aproxima do outro e você se torna igual, é porque já tinha alguma coisa dentro de você e aquela pessoa só acionou o que estava verdadeiramente dentro de você. Então, nesses momentos em que o inimigo vem para excitar contra a gente, para se levantar contra a gente, é uma forma também de nós mostrarmos o que verdadeiramente tem dentro de nós. Se verdadeiramente a gente serve a Deus. Porque a gente vive dentro das igrejas, mas dentro de casa somos demônios. A gente vive dentro da igreja, mas no nosso trabalho nós somos tirano. No casamento, o sangue de Jesus tem poder. Na criação dos filhos, meu Deus. Não é verdade, queridos? Então, eu acredito que bem aqui, Jesus já disse assim, ele é um homem temente a Deus, ele é ótimo. Inclusive, tu tá lá incitando ele está se desviando. Ou seja, eu estou vendo o que tu está fazendo contra meu servo. Eu estou vendo, bem visto, o que tu está se levantando, o que tu está tramando, o que tu está excitando meu servo a cair. As armadilhas que tu está criando para que meu servo caia. Às vezes, querido, você acha que está sendo perseguido, você acha que as coisas estão difíceis e você está sozinho. Não, aqui está dizendo que Deus viu muito bem o que Satanás estava fazendo. Ele viu, só que ele espera de mim, de você, uma atitude nobre. Porque qual é a atitude nobre? Se eu faço parte do reino de Deus e o reino de Deus é um reino nobre, então eu tenho que ter comportamentos nobres. Tipo, se o inimigo vem com uma mentira aqui, olá, bom dia, Narla, tudo bom? Então, se você vem aqui, o inimigo vem aqui no teu ouvido para trazer uma mentira, fazer uma contenda, começar a te incitar contra outra pessoa, você vai ter que ter longanimidade, amor, você vai ter que manifestar os frutos do Espírito, que são os frutos nobres do reino de Deus. Sabe? Eu sei que tem pessoas que é igual um inimigo mesmo, crava na gente para perseguir, para entristecer o nosso coração, para inventar calúnias, mentiras contra as nossas vidas, para armar arapuca contra nós. Existem essas pessoas ardilosas, sim, existe sim, mas aí a gente tem que ser como Jó. A gente tem que ser como Jó, a gente tem que ir observando. Quando você percebe que o inimigo está usando alguém para te setar, para jogar algumas setas, para jogar algumas flechas que não são boas, que aquilo ali pode te levar a cair, você já procura se sair. Você já procura se sair daquela pessoa. Para quê? Para que você não venha cair. Sabe? E quando ele começar a soprar alguns pensamentos negativos, pensamento que vai fazer você fazer algumas coisas erradas, você já começa Senhor, cobre a minha mente com teu sangue, coloca o teu sangue sobre os meus ouvidos, para que eu não venha ouvir essa voz que está me excitando contra alguém, ou me excitando, porque muitas vezes a voz do inimigo, ela excita a nós mesmos, para nós fazermos coisas erradas com nós mesmos. Coisas que vai nos levar à destruição, que vai entristecer a nossa família. Entendeu, queridos? Então, a gente precisa vigiar nas setas, nos dados inflamados do maligno. A palavra diz isso. A palavra diz isso, que nós temos que batalhar e guerrear contra os dados inflamados do maligno na mente, nos ouvidos, no nosso coração, no nosso corpo. Tem hora que o teu corpo dói tudo. Você faz uma bateria de exame, não dá nada, porque setas inflamadas do maligno no teu corpo, para você se sentir mal, para você se achar que é doente e para muitas outras coisas. Entendeu? Então, nem toda essa seta, essa excitação do inimigo vai ser através de uma pessoa. Vem muito através de pessoas. Tem muita gente usada pelo inimigo para ser pedra de tropeço na vida dos outros. Eu sei que tem, mas também tem as setas do coração, do ouvido e da mente. Então, você tem que vigiar. Amém, queridos? Amém? Então, aqui a gente aprendeu o quê? Que tipo de conversa teria Deus e o diabo a meu respeito? Como seria? Será que Deus me defenderia? Será que Deus diria que eu sou uma mulher de Deus? Quais são as setas que Satanás já está jogando em mim? Eu não estou entendendo, mas Deus está vendo. Porque aqui de cara a gente já vê essas duas opções, né? A gente já aprende essas duas lições. E aqui, queridos, para a gente terminar,
Porque o Espírito Santo é que vai ministrar no seu coração a sua necessidade, vai te dar uma direção para que você venha se sair muito bem e dar um ótimo testemunho mediante o que você possa estar passando ou vir a passar. Amém? E aqui está dizendo que o Senhor disse, bom, pele por pele, né? É isso que você quer? Então vai, toca nele. Ei, tem coisa que você vai passar que você não fez. Tudo bem. Ah, mas a Bíblia diz lá no Novo Testamento que tudo que eu plantar eu vou colher. Sim, tudo que você plantar você vai colher. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisa boa. Porque não tem como plantar melancia e colher quiabo. Você vai colher o que você plantou. Porém, isso é uma lei do Senhor. Isso não nos isenta de passar por coisas que nós não fizemos. Ah, mas eu não fiz isso porque eu estou passando por isso. A lei da semeadura é em relação a semear. É o que você semeia. É totalmente diferente da vida cristã no todo. Tá entendendo? Semeia. É o que eu vou semear, é os meus atos, é o que eu vou fazer. Aqui não é um ato de Jó. Não é Jó que está intentando contra Satanás, é Satanás intentando contra Jó. Tá entendendo? Então, se alguém intenta contra mim, ele está plantando uma semente ruim em mim. Então, ele vai colher essa semente. O que eu tenho que fazer? Ter a mesma sabedoria de Jó e fazer de tudo para que eu não caia naquilo ali, como Jó fez nos 42 capítulos do livro de Jó. Jó se saiu todo o tempo para não cair naquilo ali e ele colheu lá no final porção dobrada de tudo que ele tinha perdido e de todo o comportamento que ele teve. Entendeu? Então ele vai, você tem que vigiar. Fulano está intentando contra mim nos meus pensamentos, ou o inimigo está colocando pensamentos contrários na minha mente, desejos contrários no meu coração, na minha carne, pensamentos errados na minha mente, pois eu vou resistir a tudo isso aqui. Porque se eu resistir a tudo isso aqui, eu vou colher o bem. Por quê? Porque lá no Novo Testamento também fala o quê? Resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Então, se ele te atenta hoje, se você resistir o pensamento negativo, a tristeza, a dor, as coisas ruins que acontecem, se você se sair de amizades erradas que não são boas, você vai resistir o inimigo e você vai vencer. E ele não volta mais. Porque a Bíblia diz que resistir o inimigo, ele vai lutar contra você, resistir o inimigo e ele não voltará. Entendeu, queridos? Então, aqui está dizendo isso. Que Deus disse, bom, então vai lá. Então, tem coisas que você vai passar que é permissão do Senhor. Para provar como está teu coração. Para te colocar num lugar maior. Sabe, queridos? Não tem como você ser um médico se você não estudar, se você não ir para uma faculdade. Não tem como você dar aula se você não estudou aquela aula, se você não se for. Você pode até dar uma aula sem você ser professor, mas você tem que entender daquele assunto que você está falando. Não é verdade? E o livro de Jó está aqui com 42 capítulos, que é para a gente entender que nós podemos resistir o dia mal, sim. Que a gente pode vencer as perseguições, sim. Que nós podemos vencer tudo aquilo que o inimigo faz, sim. Por quê? Porque Deus está conosco o tempo todo. Da mesma forma que Deus estava com ele aqui e falou para Satanás, que eu já estou sabendo das setas que tu está jogando em fulano, lá no meu servo, no Jó, sabe? Eu também vou estar com ele aqui. Mas se tu quer ir lá provar se ele me serve ou não, se é por amor ou não. Porque, queridos, tem muita gente que serve a Deus, não é por amor, é por aquilo que Deus dá para ele. Tem muita gente, porque que a gente... o IBGE fala que o Brasil é um país cristão, porque já tem 70% de pessoas cristãs. Só que cadê a igreja? Fraca. Por que a igreja é fraca? Já que é um país cristão, já que 70% são cristãos. Por quê? Porque está dentro das igrejas por aquilo que Deus pode dar. Sabe? Na hora da enfermidade, corre. Na hora da confusão, corre. Na hora do fuxico, na hora do disse-me-disse, corre. Na hora da aprovação, corre. Na hora que Deus disse assim, deixa eu provar o que tem no teu coração, se tu me ama mesmo. Corre. Não tem aquele amigo que é teu amigo, que toma um churrasco na tua casa, que sai para beber contigo, que faz meio monte de coisa contigo? Aí, quando o dia que tu perde o emprego, perde o marido, cadê o amigo? Não tem. Cadê o amigo? Não tem. E dói bastante, não dói? Pois o Espírito Santo também se entristece quando ele descobre que eu e você não estamos seguindo ele por amor. E isso aconteceu com Jó.
E Deus mostrou que era por amor. Porque além dessa doença, uns dizem que era câncer, outros dizem que eram outras coisas, porque é uma doença maligna, que ele se coçava com caco de telha, é uma coisa infernal. Mas ele não, sabe, as provações que a gente passa hoje, está muito longe do que Jesus passou na cruz do Calvário, está muito longe do que Jó passou, está muito longe do que os apóstolos passaram. E aqui qualquer mimimi, o povo estão saindo da presença de Deus. Qualquer mimimi, eu não dou conta. E vai dar conta de ficar no inferno de eternidade em eternidade. Complicado, né? Aqui, aí tem tudo isso aqui, tem uma doença, tem caco de telha, tem uma esposa abençoada, que mandou foi ele amaldiçoar Deus, e para completar, ainda vem o quê? Os 7 amigos torturar, acusar e fazer tudo que não presta com Jó. Mas no final, no 42, deixa eu procurar aqui o 42. Eita, Jesus, como tu fala, né? Que a intenção aqui era outra. Mas Deus é que sabe todas as coisas, desculpa. Aqui no Jó 42, diz o quê? Jó humilha-se perante Deus e dá glória. O que ele diz? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Eita glória! Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia. Porque se você for ver, tem vários diálogos entre o capítulo 1, 2 e 3 até aqui. Quando chega no capítulo 38, ninguém fala mais nada. Aí já é um diálogo do próprio Deus com Jó. Do 38 ao 41 é Deus tendo uma conversa dura. Além de tudo isso, Deus ainda veio em 38, 39, 40, 41. 4 capítulos onde Deus teve uma conversa dura com Jó. Aí aqui ele está dizendo o quê? Eu falava de coisa que eu não entendia. Ou seja, a forma como ele mergulhou em Deus foi mais profundo do que ele conhecia antes. O conhecimento que ele tinha de Deus antes, a ponto de não negar a Deus no meio da adversidade dele, agora é maior, ele conhece bem maior. Se ele não negou Deus diante de tudo que ele passou, quanto mais daqui para frente. Então, queridos, as provações que a gente passa, as provações que nós passamos, a dificuldade que a gente passa, ela vai sempre nos levar a lugares mais altos. Sabe? Porque aqui Jó passou por um momento difícil. Porque ele perdeu tudo, ele perdeu esposa, ele perdeu filho, ele perdeu gado, ele perdeu tudo, 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 tudo. Mas ele se manteve honesto, ele se manteve firme na presença de Deus, ele se manteve uma doença, vamos dizer que foi um câncer, 7 amigos do mal afinetando ele, tu é culpado, tu fez mesmo. Olha, querido, que a pior coisa que tem é a pessoa dizer, você fez e você não fez. Você pensa e você não pensa. Você acha e você não acha. A pior coisa que tem é a acusação. E ele ainda tinha 7 amigos acusando ele dia e noite, sentadinho do lado dele. Sabe, queridos? E isso é muito grave, isso dói, isso machuca, isso quebra a pessoa. Mas ele não negou Jesus em momento algum. Aí aqui ele diz o quê? Por isso falei que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e eu não correspondia. Escutei-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Aqui ele está dizendo o seguinte, Jesus disse assim, fica de pé e me pergunta, que eu vou te responder. Sabe, queridos? Só que quando chega aqui no versículo 7, para completar, Deus ainda disse assim, abençoa aqueles 7... abençoado que te perseguiu durante toda a tua dor, durante todo, irmão, perseguição, no momento de dor, no momento de perca, no momento de luta, de luto, no momento de desemprego. Aí você ainda tem 7 pessoas perturbando tua mente. Queridos, você tem que ser forte e vale a pena você ser honesto diante de Deus. Vale a pena ser honesto, vale a pena se andar pelos caminhos certos, vale a pena obedecer pai e mãe, vale a pena ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom trabalhador, ser um bom patrão, ser um bom funcionário, porque Jó era tudo isso,
E ele venceu, a integridade dele chamou a atenção de Deus. Nós lemos isso lá no começo, lá no capítulo 2, não foi? Jó disse que Deus disse que ele era o quê? Íntegro, honesto, reto, não era? Então a integridade de Jó chamou a atenção de Deus a ponto de Deus dizer que Jó era um servo dele, entendeu? Então, queridos, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena ser honesto. Aí depois de tudo ele disse, agora tu vai fazer, tu vai me oferecer um sacrifício pelos teus amigos, por aqueles que te acusaram. E Jó fez. Só que a partir do 10, a palavra de Deus diz que Jó ele tinha 7 filhos, ele passou a ter 10. Ele tinha 1000 camelos, passou a ter bem mais. Tudo veio o dobro. E a Bíblia diz que Jó ainda viveu 140 anos após tudo isso. Então, querida, eu espero que essa palavra tenha te abençoado nessa manhã. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está numa situação como Jó, sabe? Porque Jó perdeu tudo, ficou doente, a mulher mandou ele amaldiçoar a Deus, tinha 7 amigos perturbando, no final de tudo, Deus não mandou ele abençoar. Tu já imaginou, tu dizer, Senhor, esse tanto de gente está me perseguindo, tu está mandando eu abençoar eles. Tudo isso aconteceu com Jó e ele obedeceu. Mas no final, a bênção veio para Jó. Eu imagino também, querido, só para a gente terminar aqui, eu imagino que Jó, ainda que ele seja totalmente íntegro na presença de Deus, como o próprio Deus falou aqui no capítulo 2, eu imagino que no fundo, ele ainda tinha um pouquinho, talvez, de orgulho. Talvez tinha alguma coisa ainda que precisava ser tratada. Sabe, Deus foi lá e imprimiu. Porque Deus não precisava ter mandado Jó fazer holocausto para os inimigos dele. Mas até isso Deus fez. Ou seja, qualquer coisa que ainda tiver de ruim dentro de ti, vai sair agora. Tu vai se transformar verdadeiramente, 100% numa pessoa que agrada ao Senhor. Então ele era tudo aquilo, mas talvez tinha uma coisinha a mais. Só que no final, querido, ele provou que Deus não estava enganado. Tudo que Deus disse para Satanás que Jó era, Jó provou que era. E saiu de tudo isso melhor do que era antes. Porque se tinha orgulho, se tinha alguma coisa dentro dele, caiu por terra quando ele fez os holocaustos para os inimigos. Então, ainda que tenha tudo isso, queridos, ele foi transformado. Então, não sei o que você está vivendo, mas deixa Deus transformar. Deixa Deus cuidar de você. Mesmo em meio a tudo isso, ele venceu, ele foi até o final e foi duplamente abençoado. Então, querido, toma essa palavra para você, que o teu ano seja de bênção, seja de vitória e que você não se esqueça que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Deus te abençoe. Shalom.